Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você disse que assistiu vídeos e leu artigos de pessoas dizendo que essas doutrinas que eu e outros irmãos, congregados somente ao nome do Senhor, professamos, tipo arrebatamento, igreja diferente de Israel, cidadania celestial, também a não existência de um clero, as dispensações, etc., que essas doutrinas teriam sido inventadas só no século XIX, apenas no século XIX. E segundo esses vídeos e artigos, elas nunca teriam sido ensinadas pelos pais da igreja, pelos escolásticos medievais e reformadores protestantes e muitos outros comentaristas. Bem, realmente elas não foram ensinadas mesmo por todos esses que você citou, e que se situam e que viveram num momento da história que começa no período que veio depois do tempo dos apóstolos. Existe um princípio importante ao qual pouca gente dá atenção e que foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus nos evangelhos. Talvez as pessoas fiquem tão concentradas no assunto ali, quando ele falou isso, o assunto era o divórcio, era a separação, que deixam passar o princípio que ele também queria ensinar, que vale para outras coisas. Existem coisas que na Bíblia são ensinadas por mandamento direto e outras que estabelecem um princípio que pode ser aplicado para diferentes questões. É o caso de Mateus 19, versículos 3 a 5, que diz assim: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Até aí o que o Senhor falou. A pergunta dos judeus tinha a ver com repúdio, divórcio, algo que Deus tinha feito, para o que Deus tinha feito vista grossa na antiguidade, por causa da dureza do coração dos israelitas. Mas Jesus coloca as coisas nos seus devidos lugares, indicando o que eu chamaria de princípio do princípio. Ou seja, como era isso no princípio? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Não é o que disseram os pais da igreja, o que disseram os teólogos, o que disseram os reformadores. Não é essa a pergunta que você tem que fazer. Você tem que fazer a pergunta seguinte: o que disseram os apóstolos nas epístolas, nas cartas dos apóstolos? Então, se você quiser entender algo das Escrituras, não convém recorrer aos autores e comentaristas do período que sucedeu ao período dos apóstolos, que veio depois do período dos apóstolos, e nem mesmo ao que os reformadores disseram ou ensinaram, já que os próprios reformadores estavam encharcados de doutrinas católicas. Eles eram católicos. Você deve ir à fonte, ir ao princípio. No princípio, como é que era no princípio? Que é justamente a doutrina dos apóstolos. O que foi ensinado lá? Vai lá. A minha filha, que mora nos Estados Unidos, decidiu vir ao Brasil há algum tempo com seu marido e filhos, no final de 2015. Ela veio queria levar o marido e os filhos, o marido que é americano, queria levá-los a conhecer Alto Paraíso de Goiás, que é o lugar onde ela foi concebida e é o lugar onde ela também passou o seu primeiro ano e meio de sua vida, aprendeu a caminhar ali, e depois nós nos mudamos para o estado de São Paulo. Mas quando ela nasceu, nós morávamos num sítio onde nós tínhamos feito uma casa, horta, um aprisco para as nossas cabras, galinheiro, estradinha para chegar na casa e algumas benfeitorias. Nós conseguimos chegar ao local, nessa viagem que nós fizemos agora, mas qual não foi a minha surpresa ao descobrir que a casa não era a mesma que eu havia construído. Tinha uma outra casa no sítio que estava a uns 200 metros da casa original. A casa original desapareceu, não estava mais lá. A própria estrada que levava, a estradinha que levava até a casa original, não existe mais, é uma grota. A chuva foi corroendo a terra, virou um grotão profundo, que jamais teria condições de passar qualquer coisa por ali. Então, os moradores dessa casa que agora existe ali, eles tinham alugado o sítio de alguém, e esse alguém tinha comprado o sítio da pessoa a quem eu tinha originalmente vendido o sítio.
Um desses novos proprietários, não sei qual foi, tinha derrubado a minha casa. Tinha demolido a minha casa por causa de uma infiltração no alicerce. E ele não só demoliu a casa, como ele também teve o cuidado de passar uma máquina de terraplenagem no local para não deixar nenhum vestígio, para deixar o terreno totalmente limpo e aí poder arar e plantar e fazer alguma coisa ali. Deu um bom trabalho descobrir alguns resquícios de alicerce e pedaços de blocos de concreto do lugar onde antes tinha sido a minha casa. E que agora era um pasto, um pasto. Traçando na memória, então, os limites da construção, eu pedi para minha filha ficar bem no lugar onde tinha sido o quarto, onde ela foi concebida, para eu registrar em foto o lugar do planeta onde há quase 40 anos ela tinha passado a existir, tinha vindo à existência. Se eu dissesse a você que o sítio onde eu morava tinha uma casa branca e mais algumas coisas, e você fosse até lá visitar, voltaria dizendo que o sítio não é nada daquilo que eu descrevi. Então, quando alguns falam que essas doutrinas teriam sido inventadas no século XIX, é porque essa pessoa visitou o que fizeram com o sítio, que é a igreja, o que fizeram os moradores que vieram depois. O que fizeram com as doutrinas os moradores que vieram depois. As doutrinas não foram inventadas no século XIX, elas foram resgatadas no século XIX. Elas sempre estiveram na doutrina dos apóstolos, lá nas epístolas. Como também estava a doutrina da justificação. A justificação pela fé, que Lutero e outros do século XVI resgataram. Onde é que estava essa doutrina da justificação pela fé? Lutero inventou isso no século XVI? Então vamos falar assim que também a doutrina da justificação pela fé foi inventada por Lutero no século XVI? Não! Ela já existia lá atrás, mas os donos do sítio, por assim dizer, né, tinham passado o trator por cima delas, demolindo algumas, cobrindo-a com entulho, construindo outras doutrinas com dogmas e tradições e tudo mais. Quando os reformadores do século XVI desentulharam a doutrina da justificação pela fé, não existiam denominações naquele tempo. Ninguém falava igreja A, igreja B. Existia a igreja. Mas quando eles passaram a ser perseguidos pela Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Roma, eles se abrigaram em países onde os seus reis eram inimigos de Roma. E de medo, eles se juntaram a esses reis, fizeram acordos com esses reis. E esses reis, muito espertos, aproveitaram a oportunidade e foram criadas então as igrejas nacionais, como a Igreja da Suíça, a Igreja da Hungria, a Igreja da França, a Igreja da Holanda, a Igreja da Escócia, a Igreja da Inglaterra, que nós conhecemos por Igreja Anglicana, algumas independentes do Estado, outras tão sujeitas ao Estado que tem o rei como cabeça da igreja. É o caso da Inglaterra até hoje, onde a rainha Elizabeth da Inglaterra, ela traz, entre outros títulos, o pomposo título de Suprema Cabeça da Igreja da Inglaterra. A papisa da Igreja Anglicana é a rainha da Inglaterra. Num certo sentido, a história estava apenas se repetindo, porque os reformadores se abrigaram debaixo da proteção de diferentes reis, fazendo da igreja uma subordinada do Estado, mas isso já tinha acontecido séculos antes, quando os cristãos receberam de braços abertos o imperador Constantino, que os livrou das perseguições dos imperadores romanos que vieram antes dele. Constantino tinha o poder de convocar concílios. Ele convocou primeiro o concílio e participava do concílio. E dava o palpite dele, a opinião dele no concílio. Ele disse aos bispos da época: vocês são bispos cuja jurisdição se limita à igreja, mas eu também sou um bispo, ordenado por Deus para cuidar daqueles que estão fora da igreja. Qualquer bom entendedor saberia o que isso significava. Ele era a cabeça não só da igreja, mas também dos pagãos do seu reino, de tudo que havia no seu reino. E foi assim que nasceu a Igreja Católica Romana, no ano 325, quando Constantino, não foram os bispos, Constantino convocou o concílio de Nicéia.
As pinturas posteriores a essa época, que retratam o que aconteceu, mostram o rei Constantino num lugar de destaque e cercado de bispos ao seu redor, participando desse concílio de Nicéia. Se a Igreja Católica buscou não apenas nos apóstolos, mas principalmente nos chamados primeiros pais da Igreja, que eram os bispos que vieram depois dos apóstolos, buscou neles a fonte das suas doutrinas, o mesmo fizeram depois os reformadores. Estes, embora não tenham desenterrado do entulho católico romano a doutrina da justificação pela fé e descartado outras doutrinas que tinham sido inventadas pela Igreja de Roma, eles também, igualmente, à semelhança de Roma, se apegaram aos ensinos dos primeiros pais. É daí que vem a surpresa. Mas como essas doutrinas? Ninguém ensinou essas doutrinas nos primeiros séculos, os primeiros pais, ou mesmo os reformadores. Ninguém ensinou isso? Claro que não. Porque isso está mais para trás. Está no sítio original, não no sítio depois que passaram o trator em cima. Esses pais da igreja, né? Claro que eles eram cristãos, muitos deles eram fiéis e tudo mais, e eles escreveram muitas coisas. Mas eles não falaram dessas verdades que foram depois resgatadas no século XIX. Por que eles não falaram disso? Porque Paulo avisou que seria assim, que ele partiria e que entrariam lobos no rebanho e homens que iriam distorcer a verdade para angariar discípulos, para atrair discípulos. Não que todos fossem lobos, não que todos estivessem atrás de discípulos, mas numa época, quando a perseguição era constante, ficava muito fácil descartar algumas doutrinas, vamos deixar isso aí de lado, consideradas de menor importância, para apaziguar as diferentes facções que já começavam a surgir entre os cristãos. Então já tinha pessoas com ideias diferentes, como eles já eram perseguidos, já estavam fracos diante da perseguição dos imperadores de Roma. Então, gente, vamos parar de brigar entre nós. Ok, você acredita no arrebatamento, eu não acredito. Então, vamos nenhum dos dois acreditar agora, assim a gente fica de bem. É mais ou menos isso que acontece. Quando você quer apaziguar, você passa a régua por baixo. Você elimina as diferenças passando uma régua e com isso vão embora doutrinas preciosas. Veja o que Paulo escreveu aos anciãos de Éfeso, quando ele se despediu deles. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os santificados, os que são santificados. Atos 20, versículo 32. Será que Paulo teria dito aos anciãos de Éfeso para que buscasse a verdade em alguém que viesse depois dos apóstolos? Será que ele falou assim, olha, depois da minha partida, procurem aqueles que vão me suceder, ou suceder a Pedro, ou suceder a João? Não. A segurança deles estaria em buscar a verdade no Senhor e na palavra da sua graça. A primeira geração, logo após os apóstolos, já começaria a arregaçar as mangas para dar início à terraplenagem do que tinha sido originalmente a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E eu demoli aquilo. 1 Timóteo 3,15. Mas já nos últimos dias do apóstolo Paulo na terra, por ocasião da sua segunda e última carta a Timóteo, o mesmo Paulo já descreve uma casa de Deus bem diferente. Ela não podia mais ser identificada como coluna e firmeza da verdade, como ele escreveu na primeira carta, mas na segunda carta ela é identificada como uma grande casa onde não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. 2 Timóteo 2,20. Sim, já era um abrigo de vasos para desonra. E de lá para cá a coisa só piorou. Quando você entende o caráter profético das 7 cartas de Apocalipse, descobre que a primeira carta é escrita a Éfeso,
que representa o período imediatamente posterior à partida dos apóstolos. E o que você encontra nessa primeira carta? Ela já fala daquela igreja como tendo abandonado o primeiro amor. Apocalipse 2:4. Entre eles, de Éfeso, já havia homens que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Apocalipse 2:2. E nem poderiam ser, porque certamente não tinham sido escolhidos pelo Senhor e andado com Ele. Pedro e Judas também avisaram que entrariam esses que passariam a corroer a sã doutrina com suas heresias. Leia o capítulo 2 de 2 Pedro e leia a carta de Judas inteira. Se você continuar lendo as 7 cartas de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, você vai identificar os diferentes estágios da degradação do testemunho na terra, do testemunho da igreja na terra, até chegar a Filadélfia, que se destaca por ter pouca força, mas justamente por aquilo que o apóstolo ensinou que deviam ter feito desde o princípio. A Filadélfia guardava a palavra do Senhor. Portanto, não procure aprender verdades dos pais da igreja, porque muitas foram demolidas por eles próprios, que também construíram outras doutrinas e dogmas que não passam no teste das Sagradas Escrituras. Se você quiser mesmo julgar o que eu e muitos irmãos costumamos dizer, que aprendemos de outros irmãos, principalmente de irmãos do século XIX, de toda a literatura que eles deixaram, volte ao princípio, às Escrituras, compare com as Escrituras. Volte aos ensinos dos apóstolos. É lá que você vai encontrar tudo. Se em poucas décadas o meu sítio foi todo alterado, ficou irreconhecível. Até para mim, quando eu estive lá, eu olhava, o que é isso? Sumiu tudo que eu fiz aqui. Eu vi as coisas no princípio. Se já ficou desfigurado assim, em tão pouco tempo, em poucas décadas, 3 décadas, menos de 4 décadas, imagine o que fizeram com a doutrina dada à igreja depois de 2000 anos. E nem é preciso ir tão longe, porque já no tempo de Paulo, ele fala de Himeneu e Fileto, que estavam desviando a fé de alguns, afirmando que a ressurreição já tinha acontecido. Depois vieram os que iriam negar a divindade de Cristo, outros que iam negar sua ressurreição corpórea, e assim por diante. Portanto, é um erro basear doutrinas naquilo que diziam os chamados pais da igreja, ou doutores da igreja, bispos e autores dos primeiros séculos. É um erro. Por mais coisas acertadas que eles possam ter ensinado, claro, eles escreveram coisas bonitas, belíssimas, muitos erros vieram também da pena desses mesmos homens. Além de Agostinho de Hipona, havia Ambrósio, Tomás de Aquino, Atanásio de Alexandria, Jerônimo, João Crisóstomo, Clemente de Alexandria, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Tertuliano e muitos outros. Eles perderam de vista o caráter celestial e não terreno da igreja, o que pode ser facilmente percebido na verdade dispensacional contida nas Escrituras, que isso aí estava tudo lá. Até hoje, os seguidores da teologia do pacto, e como seguidores da teologia do pacto, entenda que são todas as igrejas católicas e protestantes, principalmente as fundamentalistas, as igrejas reformadas, não discernem a diferença entre Israel e a igreja. Eles atribuem à igreja promessas que foram dadas ao povo terreno de Deus. Por isso essa confusão hoje, cristão buscando prosperidade. Vai lá no Antigo Testamento, você vai nessas igrejas neopentecostais, hoje é tudo novo, é tudo Antigo Testamento. É tudo promessa de Antigo Testamento. Todavia, a vocação, o chamado da igreja é celestial. O assento que lhe foi reservado é celestial. Estamos assentados nos lugares celestiais. As bênçãos da igreja são celestiais, abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A cidadania, a esperança, a herança, até mesmo o nosso combate são celestiais. Nós não combatemos contra os inimigos terrenos de Israel. Nós combatemos contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando isso foi perdido de vista, os cristãos passaram a buscar um lugar e uma posição no mundo, fazendo da igreja a principal conquistadora e opressora dos povos. Isso é a história.
Você estudou história, você sabe. A desculpa era de que o mundo precisaria ser conquistado pelo Evangelho, a sua população convertida e tudo deixado prontinho, arrumadinho para Cristo voltar para reinar. Não entendiam outra verdade preciosa também, que foi resgatada no século XIX, que era da diferença entre o arrebatamento da igreja e o seu encontro com o Senhor nos ares. A diferença disso com a vinda de Cristo à Terra para estabelecer o seu reino, que se dará depois do arrebatamento, no mínimo 7 anos depois. Com o tempo, a igreja começou a se achar senhora dos cristãos e Cristo foi passado para um segundo plano, em termos de autoridade. Não era mais o Senhor e a sua palavra que os cristãos deviam se sujeitar. Não era mais a Ele e a sua palavra, mas sim aos dogmas da igreja. Entenda-se aqui por igreja aquilo que um colegiado de homens ensina, os seus dogmas, as suas tradições, de um povo em submissão ao Senhor, fizeram dos cristãos um povo em submissão a uma senhora, chamada igreja isso, igreja aquilo. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.